Olá pessoal, nós estamos aqui para iniciar a nossa aula de ciências com as turmas do 7º ano. Acredito que você aí também na sua casa, você deva ter os livros de ciências. Você pode complementar as informações que vocês vão ter aqui hoje, junto com a leitura e as atividades que tem no livro de vocês. Em seguida à aula, os demais professores também irão direcionar as atividades para vocês praticarem e exercitarem mais o conhecimento, ok? Vamos acompanhar agora nossos slides explicativos. O sistema terrestre, ele é formado pela interação das seguintes estruturas. Vejam só. Observem a imagem. Nós temos a atmosfera, que é o ar, a biosfera, a hidrosfera, que é a água, e a litosfera, que é a terra. A superfície terrestre, ela corresponde a uma camada onde a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera se interrelacionam, ou seja, elas estão juntas uma com a outra. É na superfície terrestre que a vida se desenvolveu. Crosta terrestre, manto e núcleo. Observem a imagem que estamos aqui, com o nosso planeta Terra, certo? É a foto, né? Aí nós vemos a crosta oceânica, a crosta continental, nós temos o núcleo e o manto. Bem discriminada aqui. Você observe bem a imagem, que está toda a estrutura do nosso planeta Terra. A crosta terrestre é a parte superficial ou externa já consolidada no planeta sobre a qual vivemos. É constituído de uma camada relativamente fina, com espessura que varia de 5 a 70 quilômetros, aproximadamente, sendo mais espessa nos continentes até 70 quilômetros e mais fina no fundo dos oceanos, que é de 5 a 10 quilômetros aproximadamente. O manto ou camada intermediária é composto predominantemente pelo magma. Abaixo do manto encontra-se o núcleo, conhecido também pelo nome de nífe. Nele predominam dois minerais, que é o níquel e o ferro. Dinâmica terrestre. Diversos fenômenos naturais ocorrem com frequência na Terra. Acredito que vocês já perceberam isso, não é, pessoal? Especialmente na crosta em que vivemos. Isso faz com que o nosso planeta seja bastante dinâmico. Vejam a figura. Observem a imagem. A circulação de calor e material na Terra deve ocorrer em dois sistemas. Um que alcança todo o manto e outro que envolve apenas o manto superior. Então, essa parte de vermelho é o quente, é o calor em ascensão. E o frio em descida é a partezinha azul. Veja que nós temos os dois tipos de temperatura, o quente e o frio. Olha as placas tectônicas, observem a imagem. Então, todo esse desenhozinho aqui, que estão com essas setinhas, são as placas que dividem o nosso planeta. A área de choque de placas e a área de separação de placas. Todo esse risco que tem aqui demonstrado na imagem. E o que é essas placas tectônicas? É a crosta que está dividida em vários pedaços, que formam placas de rochas sólidas. Os continentes
e também o fundo dos oceanos fazem parte dessas placas. Há 12 placas maiores e várias menores, e todas são chamadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. Olha como ocorre o movimento das placas tectônicas. Olha só a imagem, observem. A cordilheira mesoceânica, a placa sul-américa e a placa africana. E aí no risco da imagem você consegue observar essas placas. Embaixo tem o manto, tá vendo? É a seção do magma, essa seta onde está subindo aqui. O fragmento continental e a América do Sul do outro lado. Consequências do tectonismo: os dobramentos e os falhamentos. Então, nas imagens você consegue observar o que ocorre no interior da Terra, certo? Observem as imagens aí, ó. Consequências do tectonismo, que é os abalos sísmicos ou terremotos. Quando acontece o choque desse movimento das placas, é quando dá aquele impacto na natureza de uma forma geral. Aí é onde acontece, de acordo com cada local, porque não é obrigado, do jeito que tem terremoto lá, a gente é aqui. Aproveitando, tá aqui em Belo Jardim. Eu acho que muito difícil você sentir algum abalo sísmico. Mas na cidade de Caruaru ocorre com frequência esses abalos sísmicos. Aqui e acolá a gente escuta a notícia, o informe, não é verdade? Agora recente, se você pesquisar, em Salvador, na Bahia, também houve um terremoto que foi noticiado. Então isso tudo acontece quando se inicia esse processo de abalo, certo? Nas placas tectônicas. Os abalos sísmicos ou os terremotos são tremores ou vibrações da superfície da Terra. Duas placas em movimento podem se encostar e ficar presas uma à outra. Os maremotos ou os tsunamis também acontecem por conta disso. Ou seja, são fenômenos naturais que ocorrem devido a esse choque dessas placas. Olha só, os maremotos ou os tsunamis são os movimentos da crosta sob os oceanos e podem deslocar enormes massas de água e provocar ondas gigantescas, chamadas de tsunamis ou maremotos. Que é aquela coisa, quando você pega, você tem duas vasilhinhas com água. Elas estão lá, duas vasilhinhas com água. Quando você junta ela assim de vez, não dá aquele choque. Então a água vai subir, né? Ela sobe com força, vai molhar tudo, né? Não vai permanecer quietinha ali a água. Então é mais ou menos isso que acontece nos oceanos. Quando acontece essa pressão, aí a água ela vai jorrar. Consequências do tectonismo. Ainda vem mais. Além das águas, também ocorrem as erupções, as situações que acontecem com os vulcões. Aqui nós temos duas imagens. Na primeira, a lava, né, que está exposta, e na outra imagem o vulcão em erupção, que é quando ocorre a mesma situação. Esse exemplozinho que eu dei, né, ocorre também com o fogo, com a lava. A pressão que se forma no interior da Terra, no núcleo, empurra as rochas derretidas no manto, magma, que são expelidas juntamente com gases e o vapor de água, através de rupturas na crosta. E ao magma derretido, que sai dos vulcões, dá-se o nome de lava. A formação das cadeias de montanhas.
A montanha mais alta do mundo é a qual? É qual? Aquela mesma que a gente escuta aqui, lá falando que tem uma pessoinha que foi lá escalar. Se chama o Monte Everest. É uma montanha onde se encontra o ponto mais alto do mundo, com 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar. A formação das cadeias de montanhas. Quando duas placas continentais se chocam, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas. E a isso a gente dá o nome de cordilheiras. Olha aí o exemplo. A litosfera ou a crosta terrestre. Como sabemos, é a parte sólida da Terra. É a parte da crosta terrestre que constitui os continentes e as ilhas. Apresenta aspectos diferentes conforme o local, algumas vezes muito altos e enrugados, como nas montanhas, outras vezes muito baixo e plano, como nas planícies. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências de hoje e a sugestão de atividade vem aí agora. Quero ver todo mundo praticar, postando as fotos, o vídeo, como você conseguiu fazer. Eu quero que vocês utilizem os materiais que vocês têm em casa, materiais recicláveis. Dê uma olhada, pesquisa e vamos montar uma maquete com um vulcão. Como você faria esse vulcão? Para você demonstrar o vulcão, o que é que você faria? Você usaria pau, areia? Como é que você faria? Então vamos caprichar aí na maquete, vamos ver aí a criatividade dos nossos alunos da Rede Municipal do Belo Jardim. Quero ver quem vai caprichar aí, hein? Vamos fazer bem lindo esse vulcão. Pensar aí como é que você vai fazer, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.